E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos estudar o diploma mais importante de todos, a Constituição Federal. Mais importante para a sua prova, mais importante para sua vida de concurseiro, concurseira. Sempre que cair direito constitucional, a leitura da Constituição resolve muito dos seus problemas, tá? Só que não é uma leitura simples, é uma leitura cheia de enroscos, né? E você precisa ler muito mais do que 3 vezes a Constituição, digamos assim, né? Para sua prova talvez não dê tempo de ler tanto assim, mas você vai precisar ficar fazendo questão e lendo, fazendo questão e lendo. É um texto grande, texto cheio de minúcias que você precisa conhecer, tá? A primeira noção que eu vou trazer para vocês em relação à Constituição é a seguinte: é o que se chama no direito de pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen. Vocês precisam ter essa noção para saber qual o valor da Constituição Federal. Então, nós teríamos uma pirâmide aqui. E no topo desta pirâmide, aqui em cima, nós teríamos a Constituição Federal. Ela seria o topo de tudo. Junto com ela, nós teríamos também os tratados de direitos humanos, aprovados com quórum de emenda, tá bom? Aprovados com quórum de emenda. Que é lá 3/5, né? 3/5, em 2 turnos, nas duas casas, né? Vou fazer então aqui, ó, nas 2 casinhas aqui, vamos fazer a casinha aqui, ó. As 2 casas, tá? Esse aqui é o quórum de emenda. Aí, você teria abaixo da Constituição Federal o quê? Os tratados de direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda. E esses tratados de direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda, que entraram no ordenamento jurídico com outro quórum que não seja esse aqui, terão natureza supralegal. Supralegal. Tá? Abaixo, nós temos aqui as leis complementares e outros diplomas que a gente vai encontrar aqui no artigo 59 da Constituição, né? Então, qual mais a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui esse negócio. É ruim de mexer nesse programinha. Bom, apagou tudo. Yes, aí, beleza. Olha só, nós temos aqui abaixo dos tratados de direitos humanos, nós temos esses diplomas aqui, ó, tá? Esses diplomas aqui. As emendas à Constituição têm o mesmo status aqui de Constituição Federal, tá? Porque elas integram o texto da Constituição. Muito embora elas não sejam normas originárias, né? O que são normas originárias? Normas que foram inseridas na Constituição quando ela foi criada, né? Então, as emendas surgem através do chamado poder constituinte reformador, né? Esse poder constituinte reformador, derivado reformador, né? Então, nós teríamos as normas originárias e as normas derivadas, né? E aí o poder constituinte reformador vai fazer emendas na Constituição. Vocês viram que surgiu agora essa novidade aqui, ó. Se eu conseguir tirar do negócio aqui, fica fácil. Me atrapalho demais com esse programinha aqui. Acho que eu tenho que fechar. Ah, sim. Vamos lá. Ó, eu vou procurar aqui, ó, 2022. E vocês vão verificar que... Cadê? Aqui, ó. Olha só. Que aqui no artigo 5º, inciso o que aqui? 50, 60, 79, inciso 79 da Constituição, surgiu um novo direito, que é o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Esse novo direito que surgiu aqui, surgiu através de uma emenda, tá? Então, a emenda, ela vem do quê? Ela vem do poder, vou botar um P só aqui, é o poder constituinte
A gente pode assim, sempre abreviar. Constituinte, botar um T, CT, porque se eu escrever constituinte toda vez, vão gastar meia hora, né? Poder constituinte derivado. Isso aqui você não precisa anotar, é só para conhecimento, tá? Reformador. Por quê? Por que, Daniel, você está passando isso? Porque ajuda na tua compreensão, tá bom? Porque você vai conseguir entender melhor a Constituição quando você estiver lendo ela. Sempre que você vê uma emenda, você vai lembrar, ah, essa parada aqui não estava no texto original. Então, não foi o poder constituinte originário, que trouxe esse texto, né? Ele veio depois, tá? Vamos voltar para lá. E aí você viu no artigo 52, no artigo 52, medidas provisórias. Aqui, ó. Todas essas legislações aqui, todos esses diplomas aqui, têm a mesma hierarquia, tá bom? Eles têm a mesma hierarquia, eles estão aqui, ó, tá? Estão aqui. Todos aqueles ali. Opa. Então, quais são? Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Resoluções, né? Todos eles estão aqui dentro. Estão abaixo dos tratados de direitos humanos aprovados com quórum normal, com quórum que não seja de emenda, né? E muito abaixo do texto da Constituição. Eles não podem, em hipótese alguma, contrariar a Constituição, tá? Não podem contrariar a Constituição, tá? E isso aqui faz parte da Constituição, tá bom? A única diferença aqui em relação às partes, por exemplo, as emendas à Constituição e o texto originário, é que as emendas podem ser suprimidas por meio de uma ação de inconstitucionalidade e as normas originárias não, tá? Então, se tiver uma ação direta de inconstitucionalidade questionando uma emenda constitucional, ela pode vir a ser suprimida ou alterada e tal. Agora, as normas originárias não podem, tá? Beleza, isso é só para conhecimento de vocês, para você ter uma noção. E o que a gente teria embaixo aqui, né? O que a gente teria embaixo aqui, no grau mais baixo da pirâmide? Aqui nós teríamos portarias, né? Aquelas portarias que existem dentro das instituições, as instruções normativas, né? E todas aquelas outras normazinhas lá que você vai ver dentro das instituições mesmo, sabe? Que são mais para regulamentar o âmbito administrativo. Por exemplo, a portaria vem para explicar como deve ser resolvida uma determinada situação dentro de uma repartição pública, né? A instrução normativa faz esse papel, a portaria é quase que fosse como uma leizinha lá dentro que explica, que regulamenta a atividade ali também, né? São todos os diplomas para regulamentar atividades inferiores à lei. E às vezes elas surgem justamente para regulamentar algum aspecto da lei que precisa de regulamentação, tá? Às vezes a lei não é plena, né? Ela precisa de uma regulamentaçãozinha, tá? E aí a gente volta para cá e tendo essa noção aqui, que é muito importante você saber, que a Constituição é o topo de tudo, a Constituição manda em tudo, tá? Nada pode contrariar a Constituição, né? E aí nós temos o quê? Que no nosso país, você vai me dizer assim, pô, Daniel, tu vai ler o título para mim? Eu vou ler, sabe por quê? Porque você já vê no título informações importantes que nós somos uma república, né? Nós somos uma república federativa. O que é isso? República é a nossa forma de governo. Forma de governo. Federação é a nossa forma... Vou escrever igual aqui. Forma de Estado. De Estado. O que significa
uma res pública, a forma de governo república. Não pode confundir, porque isso aqui cai em prova, tá? Então você pode pensar, usar aquele mnemônico lá, fogo na república. Fogo na república. Você vai lembrar que é forma de governo, a república, tá bom? A forma de governo de república significa o seguinte: república vem de res pública, que significa coisa do povo. Res é coisa e publicai, pública, né? A coisa pública é do povo, né? Então, quem é o titular do poder constituinte originário? Quem é o titular de verdade do poder da Constituição em si? É o povo, tá? E a federação quer dizer o seguinte, que nós temos mais de um centro de poder dentro do país. Nós temos os estados com autonomia, tá? Os estados têm uma característica que se chama, que a gente usa até o mnemônico alto-galo. 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 Eles têm autogoverno, autoadministração, autolegislação e autoorganização, tá? Isso aqui não é para cair na prova de vocês, então fique tranquilo. Mas isso aqui é o que eu quero dizer para vocês, por que que a gente trabalha numa república federativa? Porque o nosso estado é dividido o nosso estado federado, né? O Brasil é dividido em estados, né? Às vezes quando a gente usa o termo estado, você tem que ter noção de que estado é o ser supremo, soberano, tá? Então quando você tem que saber diferenciar quando no direito se usa um termo estado falando do soberano, daquele que gerencia todas as coisas e cuida de todo mundo, né? Esse é o estado, mas o estado pode ser federado, né? Um estado federado seria um estado como o Rio Grande do Sul, um estado como o Paraná, ou o próprio Brasil como estado, né? Tá? Então, a forma de estado adotada, e aqui está usando o âmbito amplo aqui de forma de estado, é a federação. O que nós temos aqui de federação? Nós temos uma federação, uma federação centrípeta, ou por desagregação. Quer dizer, uma federação centrífuga. Confundi agora. Uma federação centrífuga, ou por desagregação, tá? O que é centrífuga? Pensa na centrífuga que lava a roupa. O que a centrífuga faz? Ela gira a roupa e joga a água para fora, né? Isso é centrífuga, por isso se chama centrífuga. Joga para fora, sai de dentro para fora. Então, nós teríamos aqui a união, né? A união e o Estado em si, na verdade, assim, o Estado em si, na verdade, e os outros estados aqui ao redor, tá? Isso aqui seria a forma centrífuga de Estado, né? Nós temos aqui o ente maior, tal, que seria o todo, a gente considerar o Brasil como um todo, e o Brasil é formado por vários estados, que são desagregados, é um para lá e um para cá. Já nos Estados Unidos, a gente tem diferente, uma federação centrípeta, que daí os Estados Unidos, e aí a gente fala que os estados se unem para formar os Estados Unidos da América, né? Eles fazem isso. No caso do Brasil, os estados fazem isso. Por isso que se chama federação centrífuga, tá? Pessoal, isso aqui é uma noção básica, isso aqui é uma noção para você ter assim, uma ideia do que está acontecendo no mundo aqui, tá? Porque se eu aprofundar nesses estudos aqui, fica muito complexo e eu estou tentando simplificar o máximo que dá, beleza? E aí a Constituição, e também não vai cair isso aqui é só para você você saber o que você está fazendo, tá? Essa parte aqui de forma de governo, de forma de Estado, pode até cair, mas mais que isso, não acredito, tá? Pode cair também isso aqui, pode cair o sistema de governo, sistema de governo que é o presidencialista, tá? Presidencialista, tá? Aí você grava aqui o presi com esse i do sistema aqui, ó.
você não vai esquecer mais, tá? Porque aqui tem sistema, aqui é forma, aqui é forma, aqui é sistema e tem presidencialismo, tá? Pode cair também o quê? Sistema, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e o regime de governo. Regime. Regime de governo. O regime de governo é a democracia. Democracia, que no nosso Brasil ela é semidireta. Semidireta ou também chama-se de participativa. Tá? É só você lembrar assim, ó, que regime é coisa do demo. Regime é coisa do mal. Regime é coisa do demo. Né? Aí você já sabe que regime, democracia, sistema presidencialismo, forma de Estado, federação. Você já associa aqui, ó, FE, federação, né? Forma de Estado, FE, tá? Federação. Fora essa noção aqui, a gente vai ao texto da lei. E vamos lá. Aqui a gente tem o preâmbulo. Pessoal, o preâmbulo encontra-se no ramo da política, tá? A tese adotada aqui é de que o preâmbulo não teria relevância jurídica. Então, ele é meio que uma orientação para como você deve interpretar a Constituição, né? E aí ele fala dos valores supremos aqui de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional. E aqui é importante você saber que o nosso país adota o princípio da solução pacífica das controvérsias, tá? E aqui tem até Deus no preâmbulo da Constituição. Mesmo o nosso Estado é um Estado laico, né? É um Estado laico. Laico é que não adota religião oficial, tá bom? Nosso Estado é um Estado laico. Mas mesmo assim eles colocaram Deus aqui, tá? E Deus acho que foi entendido aqui como um Deus de qualquer religião, né? E aí a gente vem, pessoal, para os princípios fundamentais. Princípios fundamentais têm o mesmo significado de fundamentos, tá? Tem o mesmo significado de fundamentos, tá? Que estão aqui, ó, fundamentos. E aí tem um mnemônico que está aqui embaixo, que é o Socidivapu, tá? Socidivapu, tá? Soberania. Soberania o quê? Soberania da República Federativa do Brasil, né? O Brasil tem-se como soberano no ramo interno e no ramo externo, né? Ele tem que ser respeitado pelos outros países, tá? Cidadania, né? A capacidade do sujeito exercer seus direitos políticos, a capacidade de voto e tal, é cidadania. Dignidade da pessoa humana, esse aqui é o valor supremo da nossa Constituição. É o valor supremo da nossa Constituição. Tá? Nada pode desrespeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque nem mesmo a vida tem razão se não é uma vida digna, tá bom? E aí os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o trabalho dá razão de viver para a pessoa, dá um significado para a vida dela, por isso que ele é tão protegido pelo Constituinte, né? E o pluralismo político. Pluralismo político não significa somente o fato da pessoa poder, de poder haver mais de um partido político no Brasil, mas pluralismo político também significa pluralismo de ideias, pluralismo de opiniões, pluralismo de religiões, né? E etc, né? Pluralismo significa uma sociedade plural, uma sociedade que aceita as diferenças, tá? Mas o que cai na tua prova? Cai o Socidivaplu. Então, você precisa gravar mesmo, é o Socidivaplu, que são os princípios fundamentais ou fundamentos. E aí você grava bem o So aqui, que o So aqui é soberania, porque eles trocam aqui por soberania, solidariedade,
Solidariedade, por exemplo, né? Eles podem colocar aqui e trocar. Eu já vi acontecer isso aqui em prova. Tá? E aí a gente tem aqui um outro princípio, que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. O povo, que ficou riscado feio aqui, deixa eu apagar o... é ruim de lidar com essa borrachinha. Todo poder emana do povo. Pronto. O povo é o titular do poder, tá? Do poder o quê? Do poder, lembra que CT significa Constituição Constituinte, né? Constitucional. CT pode significar qualquer dessas coisas. Então, ele é titular do poder constituinte, tá? E exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. E aí aqui a gente está, que ele exerce aqui, esse aqui é o princípio democrático, tá? Princípio democrático. Princípio democrático. E o que ele fala aqui, ó? Eleitos ou diretamente. Por quê? Porque a gente tem uma democracia semidireta ou participativa, né? A gente pode ter tanto o povo atuando através dos deputados, né? Lembrando que os deputados são os representantes do povo. Os senadores são os representantes dos estados, tá bom? Os estados elegem os senadores, né? Você vota para o senador, mas ele é representante do seu estado. E quem é representante do povo são os deputados. Os vereadores são representantes do povo, os deputados estaduais e deputados federais, tá? E aí, por que ela é uma democracia semidireta? Porque se fosse só direta, a gente teria só esse diretamente aqui, né? Ela pode ser através dos representantes, lá através dos deputados, ou através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? Que é quando o povo atua diretamente na elaboração da lei, né? O povo pode propor uma lei também. A gente tem os requisitos lá, né? Acho que é 1% do eleitorado, 1% do eleitorado, esqueci agora, 1% dividido por 3 décimos e não sei quantos estados. Agora eu esqueci dos requisitos. Bom, daqui a pouco a gente vai achar eles. Tá? Vamos seguir. Ó, você não pode confundir esses conceitos aqui, porque essa parte aqui, pessoal, é a parte mais enrolada, porque é a mais importante, a parte assim, que uma questão vem, sabe? Uma questão vem. Então, você tem que prestar muita atenção, que nós temos aqui fundamentos. Aqui em cima nós temos fundamentos. Aqui embaixo, vou até trocar a cor da caneta, vou botar um verde aqui. Vai esse verde aqui, vamos ver como é que fica esse verde. Esse verde está legal. Ó, aqui nós temos os objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais. Objetivos são verbos, tá? Normalmente são verbos. Olha aqui, verbos no infinitivo, tá? Construir, garantir, erradicar, promover, né? Qual é o infinitivo dos verbos? Ar é ir, né? Então você tem que saber, você não está estudando português? Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Aqui eles colocam aqui erradicar as desigualdades, eles pegam esses dois aqui, trocam, e botam erradicar as desigualdades e reduzir a pobreza. Não, é o contrário, é erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir, a gente troca até a cor aqui para ficar bem didático o negócio aqui, ó. Vamos botar aqui um azul, aqui, ó, e reduzir as desigualdades, tá? Sociais e regionais. O que você não pode confundir é deixar ele trocar de lado isso aqui, fazer isso aqui, ó, e aí te ferrar na prova, porque eles fazem mesmo, tá? É pegadinha do malandro. Você vai cair de pato. Vai pagar ou não vai? Aqui. Beleza. E promover bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor. Ó, e aí aqui eles colocam aqui, origem, raça, sexo, cor. Aqui não está religião, né? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma
de discriminação, tá? Não tá, na verdade, se ele colocar até religião aqui, pode ser considerado até que também valeria, tá? Só que como eles cobram a lei seca mesmo, a lei igualzinho tá aqui, sempre tente gravar decorado os termos aqui, né? Então, se ele falar que sem preconceito de religião, de origem, religião, sexo, cor, porque ele pode perguntar assim, conforme o texto da Constituição Federal. E aí ele vai perguntar tal qual tá aqui, né? E aqui não tá aparecendo a religião, tá? Idade, quaisquer outras formas de discriminação. A religião entra aqui, tá? Vamos lá. São pegadinhas bestas, idiotas que as bancas fazem, mas que a gente tem que estar ligado. A gente não pode perder nossa vaga, nosso cargo aí por causa dos caras fazerem umas pegadinhas bestas dessas. E aí aqui está um mnemônico para vocês, tá? Que é o com garra, erra, pro, né? Que é construir, garantir, erradicar e promover, tá? Que é bom você decorar, saber na ponta da língua. E aí a gente vem para outra parte. A gente viu o quê? Fundamentos, depois objetivos, e agora a gente vai ver o quê? Princípios das relações internacionais. Que cor te lembra internacional aqui? Vai roxo aqui, fica bem colorido. Vamos lá, relações internacionais. Eu não estou me dando bem com essa lousa. Internacionais, princípios. Tá. Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Olha os direitos humanos aparecendo de novo, né? A gente tem os direitos humanos lá no Sociedade Plu como um fundamento da República, o valor supremo da nossa Constituição, né? E aqui de novo ele aparecendo. Então, sempre que falar em direitos humanos é algo cerne de toda a Constituição. Autodeterminação dos povos. O que significa autodeterminação dos povos? É cada povo poder ser e constituir-se em Estado sem intervenção dos outros, que vem aqui embaixo. A não intervenção, tá? Então, tem sei lá, a Venezuela está lá se dividindo em dois. O Brasil vai se meter lá no meio? Não vai. Não vai porque ele se orienta pelo princípio da não intervenção e porque os povos podem se autodeterminar. Se tem um povo lá dentro querendo virar outro povo, virar sei lá, a Venezuela quer constituir sei lá que nome que dá aí, Madagascar, quer montar um novo Madagascar lá. Ela pode, né? Porque ela pode se autodeterminar, a autodeterminação dos povos. Igualdade entre estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Tá? E aqui eles trocam por armada, bélica. Não pode. Solução pacífica dos conflitos. Tá? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E concessão de asilo político. Tá? Então, concessão de asilo político. O sujeito está sendo perseguido politicamente em outro estado, ele pode vir para o Brasil, que o Brasil vai protegê-lo. Concessão de asilo político. Princípios das relações internacionais é esse mnemônico aqui. Em pânico, só decore. Em ni, aqui embaixo, só decore. Né? Em pânico, só decore. Vamos seguir. Aí tem esse princípio aqui embaixo da integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, né? Que é o princípio da... Escapou agora. Princípio da... Meu pai amado. Escapou, galera, mas também não vai cair o nome do princípio para vocês. Se eu tivesse com o livro aberto aqui, eu já passava aqui. Integração latino-americana. Princípio da integração latino-americana. Vamos abrir aqui. Vocês têm ideia que eu estou dando aula de tudo também, né? Me dê um desconto. Estou tendo que ser professor de todas as matérias. Aqui já achei. Acelera o vídeo aí. Porra, acertei. Princípio da integração latino-americana. Não quero falar coisas sem dúvida.
Pode voltar para mim. Vamos lá, segue o baile. E aí aqui nós temos outra coisa, tá? A gente viu de novo, vou voltar para vocês. O que que a gente viu? Aí a gente viu os fundamentos. Vou escrever aqui. Fundamentos. Depois a gente viu o quê? Os objetivos. Depois a gente viu o quê? Os princípios das relações internacionais, né? E agora a gente está vendo o quê? Os direitos fundamentais, tá? Princípios fundamentais aqui, né? Princípios fundamentais ou fundamentos, objetivos, princípios das relações internacionais e direitos. Fundamentos é o quê? Sociediva plu, né? Faz um cartãozinho com isso aqui, tá? Faz um cartãozinho com isso aqui, leia todo dia. 20 vezes. Objetivos era o quê? Era o... peraí, aqui em Pânico só decora, aqui é o Bilice Pro. Sociediva plu, meu pai amado, volta cérebro, volta. Eu vou jogar a culpa no Covid, eu pós-Covid. Com, garra, erra, pro. É engraçado porque quando a gente está gravando, parece que as informações dão uma deslizada da mente. E aí, como tem que falar na hora, não dá tempo de ficar pensando muito, tem que sair, né? E aqui é o em pânico só decore, tá? Eu vou escrever só em pânico aqui. Daí você escreve completinho no seu cartão. Faça esse cartãozinho aqui, tá? E os direitos é Vilice Pro. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vilice Pro. Tá aqui, ó. Tá? Esses são os direitos fundamentais. Vou voltar para o vermelho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E esse residentes no país já foi expandido, o STF já entende que não precisa ser só residente, que pode ser ampliado isso aqui, tá? Então, já aconteceu de um cidadão paraguaio ter reconhecido seu direito à propriedade aqui, tá? Porque não é só os residentes, tá? Pode ser ampliado isso aí também. Aqui a gente tem o princípio da igualdade, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Você já deve ter anotado isso aqui, é para você anotar e fazer a tabelinha, não vou salvar, tá? Se você não salvou isso aqui, você está perdendo, porque é o que mais cai em prova aí e confunde a gente. Você viu que até eu demorei para lembrar um negocinho lá. E aí eu vou trazer a noção para vocês aqui do que é igualdade. O que é igualdade para você? Quando você lê aqui que homens e mulheres são iguais, você acha que a mulher pode ir lá trabalhar na pedreira estando grávida? Que a mulher vai entrar na penitenciária e mexer com o preso da mesma forma que o homem enquanto ela está amamentando? Não. Claro que não. Porque isso é desigualdade. Sabe por quê? Porque tem que ser respeitadas as condições de cada um. Isso tem a ver com tudo. Homens e mulheres são iguais, mas temos aqui homens diferentes e mulheres diferentes. E homens são diferentes de mulheres, tá? E a igualdade é isso. A igualdade tem duas acepções. Nós temos a igualdade. Vou escrever aqui igualdade. Nós temos a igualdade formal. Formal. O que é igualdade formal? Igualdade formal é perante a lei. Perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então, se um homem comete um homicídio ou se uma mulher comete um homicídio,
são iguais perante a lei, serão punidos da mesma forma, com os mesmos rigores da lei, tá? Agora, se eu tenho a igualdade formal, de outro lado, deve haver coisas o que façam com que os desiguais fiquem em situação igual. E aí, o nome disso é igualdade material. Vou escrever aqui embaixo, bem grande. Material. Eu já vou repetir, calma. Material. Tá. A igualdade material é chamada também de igualdade de fato, tá? Igualdade de fato. Por quê? Porque ela é a igualdade verdadeira, é a igualdade real. O que é igualdade material? É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, né? Então, todos são iguais perante a lei. Beleza, igualdade formal. Mas deve-se tratar todos como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Quando você escutar essa frase, na medida de suas desigualdades, você vai associar a igualdade material. Então, por isso que não se trata homem e mulher igual, porque eles são desiguais. Então, eu vou escrever isso aqui para você gravar, ó. Na medida, sempre que você ouvir falar isso aqui, ó, na medida de suas desigualdades. É porque você está se falando da igualdade material, tá bom? E aí, por isso que nós temos as chamadas ações afirmativas que a gente viu no Estatuto, tá? Porque o que as ações afirmativas fazem? É deixar as pessoas em equivalência. Como é que eu vou colocar um deficiente que tem uma limitação para concorrer com uma pessoa normal em um cargo que exige um teste físico, por exemplo, né? Você vai ter vagas, então, para o deficiente e vai ter função adaptada para ele lá dentro, tá? Porque você tem que você tem que incluir essas pessoas também para que elas não sejam tratadas como desiguais, né? Como diferentes. Então, elas têm que ser incluídas aqui, porque há o que entre elas, entre as pessoas são diferentes, então há desigualdades. Quando você trata conforme a igualdade material, você trata as pessoas como iguais ou como desiguais, nas medidas de suas desigualdades. Beleza? Vamos seguindo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Princípio da legalidade, tá bom? Aqui é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Tá? Você viu aqui assim, em virtude de lei, você lembra do princípio da legalidade, né? E aqui nós temos um que é muito importante para a sua prova, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse aqui pode cair na sua prova, tá? Tudo que tem a ver com tortura, a tortura se origina praticamente do cárcere, né? Praticamente das prisões. Onde acontece mais tortura? É através de uma prisão, né? A tortura, pessoal, é tida no direito internacional que a vedação à tortura seria um direito absoluto, tá bom? No direito internacional entende isso aqui. Porque nós não temos direitos absolutos via de regra, tá? Os direitos todos são relativos, inclusive o direito à vida é relativo, né? Em caso de guerra lá, guerra declarada, você sabe que pode haver pena de morte, né? E aí, a vedação à tortura é absoluto. Também a vedação à escravidão, tá? Vedação à escravidão também é um direito absoluto.
Isso aqui é em direito, na parte do direito internacional, tratado de direitos humanos, vocês vão perceber isso aqui, tá? Ah, cara, eu escrevi aqui embaixo isso aqui que eu estou falando. Vamos lá. Aqui tranquilo, vedado a manifestação do... É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, né? Vedado o anonimato. Então, você quer falar tudo que você pensa? Você não pode estar com um perfil fake no seu Facebook, no seu Instagram, porque é vedado, a Constituição veda o anonimato. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que mostrar a sua cara. Tenha hombridade, né? E aí, vamos seguindo. Isso aqui você pode ler. Isso aqui é sobre a liberdade de consciência, crença, liberdade de religião, né? Cultos religiosos, na forma da lei, e proteção a locais de culto e suas liturgias. Liturgias são os costumes, as práticas, os ritos, rituais das religiões, tá bom? Só para você saber que é inviolável a liberdade. E aqui é importante, isso aqui cai na sua prova, tá? Eu coloquei aqui que é uma reserva legal simples e tal, mas fique tranquilo, porque essa classificação sobre reserva legal, não esperamos que caia na sua prova. É algo um pouco aprofundado e vamos com a lei seca, porque não temos tempo para ler doutrina agora, tá? Então, a gente vem aqui que é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, você vai ver que lá na penitenciária vai um pastor, vai um padre, o pessoal religioso vai lá, vai cantar música para o preso, vai ler a Bíblia para o preso, vai ter muitos presos que não querem participar, mas uma grande quantidade vai querer participar. Isso aqui é um direito constitucional daquele que está em internação coletiva, que é o caso dos presos, tá bom? Você tem que saber disso aí, tá? E você vai fazer, você vai trabalhar na SUSEP, você vai acompanhar o pastor, você vai sentar lá do ladinho e vai esperar ele tocar a musiquinha dele lá para o preso, vai ficar vendo ele pregar para os presos. E às vezes tem até presos que pregam alguma coisa. Então vamos lá, próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Tá. O que está dizendo aqui? Que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, né? Religiosa, filosófica ou política. Só que ele pode ser privado desses direitos se ele invocar para se eximir de uma obrigação legal. Qual é o exemplo mais clássico aqui? É a prestação do serviço militar, né? Quando a pessoa não quer prestar serviço militar, é dada uma prestação alternativa para ela. Então, o cara não quer prestar serviço militar porque viola a convicção filosófica dele. Ele tem uma filosofia de paz e amor e ele acha que as Forças Armadas são só para a guerra, para o mal, digamos assim, né? E ele tem esse pensamento, é um direito dele pensar assim, né? E então ele tem que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, tá? Se ele não cumprir essa prestação alternativa, ele vai sofrer, vai ser privado dos direitos, tá? Então ele tem que cumprir essa prestação alternativa, né? Vamos limpar aqui para ficar melhor. E vamos dar uma relida, porque isso aqui é importante. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se, para deixar de fazer, então, né, de obrigação legal a todos imposta, serviço militar obrigatório, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? E a gente vai ver que em tempos de paz, depois a gente vai ver lá que em tempos de paz ele pode recusar-se ao serviço militar obrigatório, em tempo de guerra não, tá bom? Então esse é um exemplo aqui que eu estou dando em tempos de paz, tá? Aqui a gente vê que é livre expressão da atividade intelectual,
da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Tá na moda falar em não poder haver censura, e também não precisa de licença, o que eles colocam na prova? Independentemente de censura sendo apenas necessária a licença. Não. A expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, meios de comunicação, independe de censura ou licença do poder público, tá bom? São invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tranquilo, né? Vamos seguir. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui, chegamos no 10 aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Vai tomar um cafezinho, dá uma relaxada.